Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a professora Vivian Soares, sou também nutricionista e para inaugurar aqui a nossa página da fisiopatologia e muito mais, eu escolhi falar para vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre a síndrome dos ovários policísticos, a conhecida SOP. Bom, nós sabemos que a SOP, ela é um distúrbio endócrino ginecológico, tá? Normalmente tem a etiologia desconhecida e pode atingir aí de 8,7 a 17,8% das mulheres em idade reprodutiva, tá? Muitas têm a síndrome dos ovários policísticos, mas ainda não têm diagnósticos. E as outras ainda podem ter um diagnóstico um ponto confuso, visto que essa etiologia ela é desconhecida e um pouquinho também complicada. A SOP, gente, ela apresenta vários sinais, uma combinação ali de sinais e sintomas, tá? Principalmente por ela ter aqui, ó, excesso de androgênio e disfunção ovariana. Ou seja, essas mulheres, elas apresentam aumento de testosterona e disfunção ovariana, ou seja, apresentam um ciclo menstrual irregular, tem a presença lá dos cistos, né, dos ovários que a gente diz, né, por isso sim dos ovários policísticos, que normalmente é diagnosticado através de exames de imagem, como por exemplo o ultrassom. Tá? Existem alguns protocolos para critérios de diagnóstico, como as mulheres tendo essa presença do hormônio testosterona elevado, e isso a gente consegue observar através de alguns sinais clínicos, tá? Como a presença de muita acne no rosto, a presença do hirsutismo, que é aquela pelagem também sobre o pescoço, por exemplo. E a gente também observa isso através de exames laboratoriais, tá? Alguns critérios ultrassonográficos podem sim ser utilizados, tá bom? Como o ultrassom, para poder avaliar a presença desses cistos. Bom, mas a gente pode aqui destacar que a SOP, ela apresenta inúmeros sintomas, tá? Não necessariamente a mulher ela vai apresentar todos esses, mas elas apresentam alguns de uma forma marcante. Normalmente essas mulheres, elas apresentam aqui, ó, dificuldade com relação à fertilidade. Essas mulheres, elas têm dificuldade de engravidar. E muitos podem até procurar realmente um atendimento nutricional para tentar melhorar alguma dessas complicações da SOP, para tentar o processo de emagrecimento e, consequentemente, tentar engravidar, que é o objetivo e o sonho da maioria dessas mulheres. Outro fator, mudança de humor, tá? A mudança de humor. Então, preste atenção que essa mulher, ó, ela tá com a testosterona lá em cima, então elas costumam ficar um pouco mais agressivas também. A presença da acne, fadiga, resistência à insulina, uma das principais aí complicações metabólicas associadas a essa questão da SOP, tá? O aumento do nível de testosterona, que vai estar associado à acne, mudança de humor, problema de fertilidade, crescimento do excesso de pelo, tá? No rosto ou no corpo, que é o que nós chamamos de hirsutismo. Cisto no ovário, que isso a gente, né, o médico, na verdade, vai dar o diagnóstico através também de exames de imagem. Perda do desejo sexual, libido, tá? Baixo. E perda de cabelo, essa perda de cabelo, aquela questão da calvície, né? Na verdade, essas mulheres apresentam alopécia. Então, esses são um dos principais sinais, sintomas que as mulheres com a SOP, elas costumam apresentar. Mas o que a gente vai destacar aqui é a questão da anormalidade metabólica e hormonal dessas mulheres, tá? Muitas evidências sugerem que a SOP é um distúrbio multigênico, tá? Um distúrbio complexo. E as abordagens terapêuticas, elas acabam visando o quê? O controle desse hiperandrogenismo, ou seja, desse aumento da testosterona e controlar também as consequências dessa disfunção ovariana e ou as disfunções metabólicas associadas. E quais seriam essas disfunções metabólicas associadas? Obesidade, diabetes mellitus do tipo 2 e a dislipidemia, que é aquela situação onde tem aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, tá? A gente tem aí um desbalanço, então, desse perfil lipídico das mulheres.
E esses fatores juntos, né, eles são relacionados com a síndrome metabólica. Então, essa variedade de distúrbios metabólicos na SOP, tá, ela pode estar aí relacionada também ao quê? Ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, vamos entender um pouco essa questão, como que dá a regulação da liberação dos hormônios que vão atuar sobre esse folículo ovariano, ou seja, vão atuar lá no óvulo da mulher, e o que ocorre na presença da doença, ou seja, na presença da SOP. Tá? Vale lembrar que nós temos dois hormônios que são liberados lá da nossa hipófise, que vão ter uma ação direta sobre os ovários dessas mulheres. Tá? Esses hormônios são chamados de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Esses hormônios vão agir sobre esse ovário, tá? Estimulando a produção dos hormônios testosterona e do estrogênio. Tá? Esses hormônios também eles têm um papel bem específico na regulação do ciclo menstrual da mulher, mas isso a gente pode abordar em uma outra aula. Bom, esse hormônio luteinizante, ele vai agir sobre as células lá do ovário que nós chamamos de células TECA. Ele vai, a partir do colesterol, então vamos lembrar que o colesterol ele é um precursor importante na produção desses hormônios sexuais, tá? E vão ser transformados o quê? Em androgênio. Então, o hormônio luteinizante, ele se liga a receptores específicos lá na célula TECA e converte colesterol em androgênio, ou seja, na testosterona. Aí vem lá o hormônio folículo estimulante, lindo e belo, e vai agir no receptor das células granulosas, tá? Ele age nessas células granulosas e vai fazer o quê? O processo de aromatização, tá? Ele vai aromatizar, ou seja, ele vai converter o androgênio, ou seja, a testosterona, em estradiol. Então, esses seriam os papéis, tá, específicos do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante na produção de testosterona e na produção do estradiol. Mas o que acontece quando essa mulher ela tem lá a síndrome dos ovários policísticos, quando ela tem a presença já da SOP ali diagnosticada, tá? Bom, lembra que eu falei, o hormônio luteinizante, ele faz a conversão de colesterol em androgênio, lá nas células TECA. Tá? Mas numa situação da SOP, essa mulher, ela tem um aumento desse hormônio luteinizante, que é o nosso LH, e, consequentemente, ela terá o quê? Um aumento dos androgênios, ou seja, vai ter um aumento da formação de testosterona. Bom, não teria tanto problema assim se a conversão desse andrógeno, tá, dessa testosterona, em estradiol não estivesse reduzido. Mas é isso que realmente acontece. Essas mulheres com SOP, elas têm ali um desequilíbrio da relação LH e FSH. Essas mulheres apresentam uma redução, então, tá, do hormônio folículo estimulante. Tendo menos hormônio, consequentemente, eu tenho o quê? Menor conversão da testosterona, ou seja, do meu andrógeno, em estradiol. Então, isso justifica o porquê que essas mulheres elas apresentam a níveis circulantes elevados de testosterona, tá? O desenvolvimento, então, de um ovário policístico, ele está associado ao aumento da exposição desses andrógenos, tá? E os efeitos, então, que eles vão ter no crescimento e no desenvolvimento folicular. E uma outra complicação é a hiperinsulinemia associada a essa resistência à insulina. Então, essas mulheres com SOP, normalmente elas apresentam o quê? Insulina elevada e resistência à insulina. E numa situação de resistência à insulina, pode haver uma piora dos sintomas do quadro dessa mulher com SOP. Vamos lembrar que quando falamos de resistência à insulina, nós estamos falando da dificuldade do hormônio insulina, tá?
se ligar aos receptores que estão presentes nas diversas células, como, por exemplo, as células do músculo esquelético e os adipócitos, que são as células do tecido adiposo. Pode haver algum problema no receptor ou algum problema após a ligação do hormônio receptor, ou seja, realmente algum problema na cascata de sinalização do hormônio insulina. Então, essas mulheres, elas costumam ter resistência periférica à insulina. Só que olha o problema, gente. Apesar da resistência à insulina no músculo e no tecido adiposo branco, ou seja, lá no adipócito, essas mulheres continuam sensíveis à insulina onde? Lá nos ovários. Então, se eu tenho a resistência à insulina, eu tenho o quê? Insulina elevada. E esse aumento da insulina vai provocar um aumento lá daquele hormônio LH, que é o nosso hormônio luteinizante. Qual a consequência disso? Aumento da testosterona livre e menor aromatização. Então, essa mulher ela tem um aumento de testosterona e redução também dos níveis de estradiol, tá? Que são aí amplificados, né, digamos assim, essa característica devido ao aumento da insulina. Bom, para fechar então, vamos falar um pouquinho dessa visão geral da resistência periférica à insulina nas mulheres com SOP. Bom, se tem resistência à insulina, tem aumento de insulina, ou seja, tem uma hiperinsulinemia. E essa hiperinsulinemia pode estar associada a um quadro de dislipidemia, ou seja, as mulheres apresentam mudança do colesterol e do seu metabolismo, tá? Podem ter redução do SHBG, tá? Que é uma globulina ali de ligação, específico, por exemplo, para hormônios sexuais, como a testosterona. Então, é como se ela funcionasse como uma esponja, tá? Retendo aquele excesso de testosterona que está ali livre. Só que se eu tenho redução da síntese do SHBG lá no fígado, consequentemente, essa mulher ela tem um aumento de testosterona livre, tá? Pode ter também redução do transporte de glicose. Então, olha, a mulher ela tem insulina elevada, mas está com resistência à insulina. E, consequentemente, o transporte dessa glicose, ou seja, a entrada da glicose para dentro das células do corpo, também estarão prejudicadas. Então, ela pode desenvolver o quê? Uma hiperglicemia também associada, tá? E um outro ponto é o que? É a amplitude do pulso de LH, ou seja, libera mais LH lá da hipófise, consequentemente, aumento de andrógenos. Então, quando falamos em SOP, né, a gente precisa entender esse mecanismo de fisiopatologia, entender essas complicações metabólicas associadas à doença, para que possa se elaborar a melhor conduta realmente nutricional para esses pacientes. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre algumas dessas estratégias que a gente pode utilizar para melhorar os sinais e sintomas das mulheres com a síndrome dos ovários policísticos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários.